Oi, gente, boa noite. Oi, pessoal que está acompanhando pelo YouTube, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos. Boa noite. O tema da nossa live hoje é psoríase e modulação da microbiota intestinal. E a nossa convidada de hoje é a doutora Thaís Santana. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Anne, eu sou farmacêutica do time de P&D da Infinity Pharma. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Psoríase. A gente entende que é uma doença que ela afeta mais de 125 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Federação Internacional de Psoríase, né? E hoje essa mesma organização ela usa esse dia como um dia para conscientização, divulgar informação e ainda melhorar o acesso ao tratamento dos pacientes. Doutora Thaís, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua experiência clínica e como você assiste os seus pacientes com psoríase. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Anne, pelo convite, a Infinity. E é um prazer, né? Eu falo que trazer informação, propagar um pouco do conhecimento, a gente acaba aprendendo muito mais, né? São as experiências, eu aprendo todos os dias com os meus pacientes, então hoje eu atendo bastante pacientes com psoríase e tenho essa abordagem, o olhar da microbiota intestinal. A gente sabe que a psoríase, na verdade, é multifatorial, né? A causa é desconhecida, é uma doença de pele, é uma doença crônica, mas nós vamos nos ater hoje para trazer a informação da relação da microbiota com a psoríase e como esse paciente pode melhorar esse quadro da psoríase com a alimentação, com os nutrientes, os nutracêuticos que nós temos aí disponíveis para auxiliar no tratamento desse paciente. O que é importante de explanar e de falar é que a psoríase, embora ela tenha essa característica de uma doença de pele, que ela tem as manchas, né, escama bastante, é um processo inflamatório, ela não é contagiosa, porque muitas vezes quando o paciente está em crise, que tem esse acometimento que aparece principalmente no couro cabeludo, no cotovelo, joelho, mas tem muitos casos que aparecem no corpo inteiro, né? E quando fica nesse período mais ativo da doença, tem essa descamação, essa inflamação da pele, e as pessoas pensam que é contagioso e não é. Então isso é importante falar, né? E que nós temos, é uma doença que ela cicla muito, ela tem períodos. Então ela tem períodos que aparece e ela fica bem ativa, e tem períodos que ela fica quieta, em remissão, né? A gente fala que a pessoa não tem manchas na pele. Então são períodos, né? E a gente precisa entender e abordar, ter toda a estratégia nutricional, estratégia alimentar, nutracêuticos, para minimizar esses períodos de ativação da doença. E pelo fato dela ser uma doença crônica e ser uma doença inflamatória, a gente agir direto na imunidade, certo? Exatamente, porque a causa é desconhecida, mas nós sabemos que tem muita relação com o sistema imunológico. E principalmente com as células de defesa do nosso organismo, que são os linfócitos T, que eles, por desordem mesmo, né, por um desequilíbrio dessa inflamação crônica, acaba liberando substâncias inflamatórias e os vasos sanguíneos da pele se dilatam e tem infiltração de neutrófilos, porque tem uma inflamação ali, né? Então, é importante a gente ter essa abordagem e esse olhar pro sistema imunológico, porque é onde tem essa origem. Eu falo que a doença, para ela chegar numa doença já diagnosticada, ela teve um curso, um caminho, né, a se percorrer para se instalar a doença. Então, quando a gente já observa alguns sinais clínicos, a gente consegue entender se essa rota já está inflamatória. O paciente com psoríase, ele vem muitas vezes com quadros de alteração emocional também. Então, embora tenha essa questão imunológica, sempre quando a gente vai investigar esse paciente, a ativação da doença vem com um fundo emocional. Então isso também é importante, o estresse, a ansiedade.
tem essas causas, esses gatilhos por trás, né? Então, tratar esse manejo na questão do estresse, da ansiedade com a imunidade, porque também, Anne, tem um link, né? Quando a gente pensa no estresse, o estresse ele vai aumentar uma cascata inflamatória. E aí, por isso que o paciente que já tem esse gatilho vai ter essa mobilização maior da psoríase no estresse. E dentro da clínica, você usa muito o ImunoTF para tratar seus pacientes de psoríase. Fala um pouquinho de como que você faz esse manejo com o ImunoTF para o paciente que tem psoríase. Na verdade, a abordagem que eu faço sempre é pensando em restaurar essa imunidade do paciente, pensando que o corpo, quando a gente tem uma inflamação já crônica, uma inflamação sistêmica, primeiro ele passou pela mucosa do intestino, né? Primeiro esse intestino já adoeceu, o processo digestivo já não está bom. Então eu parto desse princípio. O intestino é um órgão que ele é responsável por 80% da nossa imunidade. Então, quando a gente tem esse olhar do intestino como um órgão responsável pela imunidade, a imunidade inata, que é a nossa imunidade mais fortalecida, né? A gente já nasce com ela. Então eu gosto muito da aplicação e eu tenho resultados fantásticos com o ImunoTF, e aí você pode falar melhor do que eu, um pouco mais do que é esse ativo, mas eu tenho essa aplicabilidade na clínica, como recuperar essa imunidade do paciente, pensando em barreira intestinal, pensando nesse equilíbrio imunológico e a parte alimentar também. Então eu falo que o primeiro passo é a gente corrigir a alimentação. Esse paciente ele precisa entender que uma doença que foi manifestada na pele, uma doença autoimune que já tem essa característica psoríase, eu tenho uma rota de inflamação. E isso começa na boca também, né? Então, na verdade, é o que a gente come, como que os nutrientes estão sendo processados e utilizados. Para ter uma rota de inflamação é porque esses nutrientes não estão chegando, nem nas nossas células imunológicas. Então, a aplicabilidade do ImunoTF é justamente para restaurar, dar uma força para esse paciente na imunidade, enquanto com a parte alimentar eu equilibro essa mucosa intestinal, eu equilibro essa microbiota, né, que é a disbiose, é o desequilíbrio entre as bactérias que nós temos no intestino, que nós temos na pele. Então a psoríase está instalada na pele. Então nós temos essa microbiota. E a aplicabilidade na prática clínica do ImunoTF é dar esse suporte imunológico para o paciente, enquanto eu consigo restaurar a imunidade intestinal. Então eu preciso disso imediato, porque no momento, o imediato, ele ainda não tem isso. Ele tem essa fragilidade na mucosa intestinal, dessas células de defesa, os linfócitos T, linfócitos B, todas as células imunológicas, essa mucosa. Então é essa a minha visão, né, do ImunoTF. Mas explica um pouco para as pessoas entenderem o que é o ImunoTF, né? Então, só para quem não conhece, o ImunoTF são peptídeos, né? Então, lembrando lá das nossas proteínas, os peptídeos são os tijolinhos que formam as proteínas. Então, são peptídeos naturais que têm ação, principalmente ação estimuladora no sistema imunológico. Então, ele vai ativar esse sistema imunológico e vai agilizar essa resposta. Então, são produtos prontos para acelerar a sua resposta imunológica. E aí você mencionou a questão da pele, né? Que a psoríase, pelo fato dela se manifestar na pele, ela é muito vista como uma doença dermatológica. Mas a sua estratégia é num primeiro momento, tratar essa disbiose intestinal. Qual que seria essa relação dessa doença de pele mais específica, né? No caso da psoríase, dessa doença de pele com o intestino? Então, quando a gente pensa na questão da microbiota, né? Então, nós temos a microbiota intestinal. Então, microbiota é o quê? É um conjunto de bactérias, vírus, fungos. São micro-organismos que nos coabitam, né? E a gente fala bastante de microbiota intestinal porque é o local que nós temos a maior quantidade dessas bactérias, desses micro-organismos. Mas nós temos a microbiota de pele também.
né? Então, quando a gente pensa numa microbiota intestinal alterada, porque o intestino ele é um órgão que ele comunica o que está fora do corpo, do ambiente externo, e o que vai adentrar o nosso corpo, né? Que vai para a corrente sanguínea e vai nutrir as nossas células. Então, o intestino é responsável por essa seletividade. E ele tem uma barreira protetora, que é um muco protetor, um muco de mucina. Esse muco justamente contém ali imunoglobulinas, todas as nossas células de defesa da imunidade inata, porque aquilo que não é interessante que entre na nossa corrente sanguínea e vá para os nossos órgãos, nessa barreira já tem todo o reparo, né? Já reduz esses antígenos, né? Nessa barreira imunológica a gente já seleciona, o intestino seleciona o que vai entrar ou não. Então, quando a gente pensa que eu tenho um desequilíbrio dessa microbiota intestinal que começa com a alimentação, então a gente coloca, né, na boca, é a nossa escolha, o que a gente põe na boca. Se é um alimento in natura, alimentos que contêm nutrientes, né, frutas, verduras, legumes, os grãos, alimento de verdade que eu digo, porque aqui eu não estou pensando em produtos alimentícios, né? Produtos alimentícios são os pacotes, é o que a indústria faz. Isso não é alimento. E o nosso corpo, ele sabe selecionar isso muito bem. Então, pra gente, às vezes a gente olha, tem cor de alimento, tem gosto de alimento, parece o alimento, mas quando entra o corpo fala, opa, isso não é, cadê a fibra, cadê o nutriente, cadê o mineral, cadê a água? Não tem alimento aqui, né? Então, nessa mucosa, quando entra produtos alimentícios ou alimentos de difícil digestão, começa a lesionar essa mucosa intestinal. E aí começa a abrir, eu falo que é abrir um buraco, né? Começa a perder essa seletividade. E esse processo de perder essa seletividade começa a vazar toxinas desse intestino para o sangue. Alimentos mal digeridos desse intestino para o sangue. Por quê? Porque abriu. E esse processo causa um processo de inflamação. A gente ativa uma rota inflamatória. E tudo que vai para o sangue, esse sangue fica tóxico, o fígado precisa transformar essas moléculas tóxicas em moléculas hidrossolúveis para serem excretadas pela pele, pelo suor, pela urina, pelas fezes. Então, pensando que se eu tenho esse intestino com a permeabilidade, que é a perda já dessa barreira imunológica. Então, quando a gente tem muitas toxinas, compostos tóxicos dentro do corpo e uma dificuldade de excreção dessas toxinas pela pele, essa pele também fica sobrecarregada com inflamação. Então, a abordagem de tratar o intestino, a conexão do intestino com a pele, é justamente isso. Porque tudo que está interno e precisa ser excretado de toxinas, se tem muitas toxinas internas, a pele vai sofrer nessa excreção. E aí a gente tem o suor, a transpiração, por exemplo, com muita sensibilidade, as pessoas que ficam com aquelas dermatite atópica. Por quê? Porque esse suor tem muita toxina. E essa toxina... Eu já até vi alguns trabalhos, né, alguns estudos, mostrando que os pacientes que apresentam psoríase, eles têm uma maior tendência a ter citocinas inflamatórias no intestino, presente ali no trato gastrointestinal mesmo. Justamente, talvez pela desbiose, pela baixa diversidade de bactéria que tem nesse intestino, certo? Com certeza, eu falo que é um processo de alteração, né, entre a microbiota. Porque nós temos as bactérias tóxicas, que são as bactérias mais gram-negativas, e as bactérias benéficas, que são as mais gram-positivas, né? Claro que a gente tem aí uma exceção, que é a AKK, a Akkermansia mucinífera, né? Então, ela é uma gram-negativa benéfica pra gente, mas ela é uma exceção. A maioria das bactérias gram-negativas tem um LPS,
que são os lipopolissacarídeos, que são tóxicos. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio de microbiota, a gente vai para uma rota de inflamação. Então, quando eu penso no manejo intestinal, o manejo dessa microbiota, eu penso em redução de bactérias gram-negativas, de bactérias mais tóxicas, e o aumento, a proliferação, né, beneficiar essas bactérias mais gram-positivas, que são as bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, que são as bactérias mais benéficas. Então, o manejo, a estratégia nutricional, esse manejo nutricional com a visão na microbiota intestinal, a gente vai ter um benefício gigantesco para essa microbiota de pele, porque a microbiota de pele, ela também é regida pela microbiota intestinal, por conta de cascata de inflamação. É um sangue mais tóxico que vai na pele e vai alterar essa microbiota de pele, né? Então, eu falo que o corpo ele está todo conectado, a gente não tem coisas isoladas, né? O corpo ele é um só e ele responde sistemicamente. Isso, e aí você falando aí dessa modulação da microbiota, hoje a gente tem disponível no mercado magistral um excelente produto para isso, que é o Biointestil. O Biointestil, ele é composto pelo óleo essencial de palma rosa, junto com a fibra do gengibre, que em sinergia vai permitir que seja feito realmente uma limpeza, ou seja, aquelas bactérias gram-negativas que você falou, elas são como se elas fossem varridas, né, do intestino através do Biointestil. Por quê? Porque ele não é absorvido. O Biointestil, ele tem uma ação anti-inflamatória local. Então, através do 6-gingerol, que está presente no gengibre, e o geraniol, que está presente no óleo de palma rosa, a gente tem uma sinergia aí de seleção, né, dessas bactérias gram-negativas e ainda uma ação anti-inflamatória no intestino, certo? Sim, eu gosto muito, é um excelente produto mesmo, porque a estratégia no manejo nutricional realmente é reduzir essas bactérias tóxicas, né? E o gengibre, então quando a gente pensa no gengibre in natura mesmo, ele já tem esse efeito para desinflamação, desintoxicação, mexer nessa rota, né? Então o Biointestil, que já vem um ativo aí, né, com uma dosagem já concentrada, todo patenteado, todo estudado, a gente já tem uma melhora muito grande. Eu tenho aplicabilidade na prática clínica, porque o manejo é redução de bactérias tóxicas, bactérias gram-negativas. E o interessante é saber que as bactérias, elas vivem em torno de 2 dias no nosso intestino. 2 dias nossos são 200 anos praticamente para essas bactérias. Então, quando a gente tem uma estratégia alimentar junto com ativos que vão potencializar esse propósito de morte de bactérias tóxicas, a gente tem uma efetividade muito grande. Porque eu digo que no manejo nutricional, não é que nós não queremos bactérias gram-negativas, não é que nós não devemos ter bactérias gram-negativas ou bactérias tóxicas, mas nós temos que ter um equilíbrio entre essas bactérias. E quando já estamos numa rota de doença, já é claro que tem esse desequilíbrio e com muita probabilidade de excessos de bactérias tóxicas. Então, o Biointestil, ele entra aí numa estratégia fantástica de início, né, porque é bem inicial. Essa é a primeira etapa, que é uma etapa que eu faço de limpeza do organismo, que é justamente a redução de bactérias gram-negativas, bactérias mais tóxicas, e o Biointestil, ele tem uma aplicabilidade grande, super grande nesse processo inicial. Na minha prática clínica, Anne, eu começo com uma dose baixa do Biointestil, porque eu digo assim, quando a gente propicia a morte de bactérias tóxicas, nós vamos ter muitas toxinas no organismo, né? São bactérias tóxicas, elas vão liberar toxinas. E esse paciente, normalmente, ele já tem um comprometimento de fígado importante. É um fígado que não está fazendo um processo de metilação, de sulfatação com tanta eficiência, que é esse processo de detoxificação, que é transformar moléculas tóxicas em moléculas possíveis de serem excretadas, né? Então, o fígado, ele tem essa função. Quando ele já sofre muito, é um fígado que está intoxicado,
pensa que ele vai ter dificuldade de fazer esse processo. E quando a gente entra com uma estratégia alimentar que vai propiciar a morte de bactérias gram-negativas e um ativo que vai fazer isso também com muita excelência, a gente tem esse efeito bem potencializado. Então, na minha prática clínica, eu entro com uma dose baixa do biointestil porque eu tenho um manejo nutricional. Porque o manejo alimentar que eu faço também já propicia a morte de bactérias tóxicas, né? Então, eu entro com uma dose reduzida, 50 miligramas, 100 miligramas de biointestil, porque ele tem uma recomendação maior, né? E quando... Então, foi até bom você mencionar isso, porque muita gente que usa não conhece essa reação de die-off. Exatamente. É a reação de morte dessas bactérias, e aí as pessoas têm um quadro, uma piora, né, como se fosse uma piora mesmo, na primeira semana de uso. Por quê? Porque você está eliminando todas essas bactérias ruins. Exatamente, isso é importante de falar justamente por isso, porque é como se o paciente tivesse passasse mal mesmo, né? Ele fica mal, só que o ficar mal, ele, na verdade, está bem, né? Ele está ficando bem, né? É um processo, é uma limpeza. E isso é muito comum, viu, Anne? Porque na prática clínica, eu sempre aviso para o paciente. Quando ele vai iniciar um processo de limpeza, que eu faço da parte alimentar mesmo, com o biointestil, que o biointestil eu já entro nesse processo, eu aviso que o paciente provavelmente vai ter dor de cabeça, ele tem mal-estar, uma sensação às vezes de fadiga, tem pacientes que têm vômito, né? Por quê? Muita liberação de toxina. Se esse fígado não estiver intoxicado mesmo, que é bem provável que esteja, né? Ele vai ter dificuldade para lidar com essa morte, eu falo que é uma morte em massa, né? De bactérias tóxicas. O fígado vai ter dificuldade, então ele vai gritar. Ou ela tem uma piora no quadro de diarreia, ou ela tem uma piora no quadro de constipação. É um processo que eu tenho realmente isso na prática clínica, né? Então é importante falar, e eu sempre falo para o paciente isso, porque ele se assusta. O paciente pensa, nossa, esse processo que eu estou fazendo está me fazendo mal, né? Eu estou piorando, não estou melhorando. Na verdade, esse processo acontece nos 3 primeiros dias, viu, Anne? Pelo menos na minha prática clínica, é um processo logo no início mesmo. Talvez essa experiência que eu tenha é por conta da alimentação, que o processo de limpeza já propicia a morte dessas bactérias tóxicas, né? Então, eu falo que é um somatório de forças, né? Mas é uma queixa que o paciente passa mal no primeiro ou segundo dia. No terceiro dia ele já começa a melhorar. Mas os sintomas são esses mesmo. Dor de cabeça, boca muito amarga, são sintomas de fígado, né? Vê a alimentação e não quer comer nada, né? Aquele enjoo extremo, excessivo, e casos de muita diarreia. Então tem pacientes que vai ter aquelas diarreias intensas e vômitos intensos. Quadros de vômitos não é comum, assim, nem 10%, na verdade, são uma pequena quantidade de pacientes que apresentam vômito, mas tem. Esse vômito, eu sempre falo que é um fígado que, quando eu vou olhar ali as transaminases, ele está mais sensibilizado. Então, liberou muitas bactérias tóxicas e o fígado realmente não deu conta. E toxina, para nós, é muito danoso. Então, o corpo precisa de manejo e estratégia de colocar para fora o mais rápido possível, né? Então... E é interessante porque você tem esse relato de 2 a 3 dias. A gente recebe relato falando que, às vezes, a pessoa fica até 1 semana, 2. Ou ela piora do intestino tendo diarreia, ou ela piora na constipação. Só para depois dessas 2 semanas ela ter uma melhora na motilidade e até no aspecto das fezes mesmo. Então, na verdade, o que também eu costumo dizer muito? A pessoa que ela tem muitas bactérias tóxicas, mas ela é uma pessoa com um quadro de obesidade ou mais gordura mesmo, né? Corporal, as toxinas, elas gostam de gorduras, elas amam gordura,
né? Então, quando o corpo libera essas toxinas, essas bactérias morrem, libera essas toxinas, elas se escondem na gordura. E esse paciente, ele vai tendo essa liberação mais gradativa. Eu costumo dizer que são sintomas mais tardios. É aquele paciente que ele pode não apresentar tantos sintomas nos primeiros 3 dias, mas no 4º dia, no 5º dia, ele vai ter um sintoma mais perceptível. Por quê? Porque as toxinas se esconderam, né, nas gorduras. Isso eu tenho de experiência clínica mesmo com um paciente que ele tem um nível de gordura corporal maior. Os pacientes que são mais magros, que não tem tanta gordura, esse paciente, ele tem uma dor de cabeça muito extrema, porque o nosso cérebro, né, ele é extremamente gorduroso. Então essas toxinas vão correr procurar o quê? Procurar gordura, né? Então eu costumo dizer que esses pacientes mais magros, eles têm sintomas de dor de cabeça intensa e até vômitos. Normalmente os vômitos aparecem nos meus pacientes mais magros. Não sei se esse é um relato que para vocês fazem sentido, se tem, mas é a minha experiência clínica e isso eu observo com muita clareza. Mas foi ótimo você ter compartilhado isso, porque a gente já deixa isso como informação. A gente não teve esse tipo de relato ainda. E aí, quando a gente pensa numa melhora, assim, de um quadro onde a microbiota está em equilíbrio, é aí que a gente consegue enxergar essa microbiota saudável e produzindo substâncias que também ajudam nessa redução da inflamação, certo? Sim, exatamente. Eu falo que a estratégia é essa, é reduzir inflamação, é parar de vazar toxina do intestino para o sangue, né? Então, por isso, o trabalho, o manejo da microbiota intestinal, para que esse sangue fique com menos toxinas, com menos inflamação e o fígado, consequentemente, respire mais, né? Porque o fígado sofre, o fígado que está ali bem pertinho desse intestino, que vai filtrar todo esse sangue mais tóxico, ele vai respirar mais. E a pele vai ser uma consequência. Então, eu digo que o manejo do tratamento da psoríase com esse olhar em microbiota, e é claro que a gente sabe que o tratamento é multidisciplinar, né? Então, tem a questão emocional e psicológica que é muito evidente nos pacientes com psoríase. Então, sempre que eu observo o paciente, quando ele está na crise, ou ele teve um estresse muito forte, ou ele teve um trauma, algum gatilho emocional próximo daquela manifestação. Isso eu observo bastante. Então, tratamento aí com uma equipe, né, multidisciplinar, mas essa visão de microbiota e equilibrar esse terreno biológico, favorecendo as bactérias mais benéficas, favorecendo o crescimento da AKK, que é a Akkermansia mucinifera, né? É uma bactéria gram-negativa, por isso que eu falei que é uma exceção. Ela é gram-negativa, mas ela é grande produtora de butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, que vai para toda uma cascata de desinflamação. Eu falo que é uma rota de desinflamação. Então, propiciar, fazer esse manejo da microbiota para favorecer o crescimento da AKK e a homeostase das bactérias intestinais é justamente para produzir ácidos graxos de cadeia curta, porque a gente vai ter uma rota de desinflamação. Agora que você falou de ácido graxo de cadeia curta, eu vou dar um spoiler aí, eu já tinha te avisado isso, né? Mas essa semana a gente conseguiu, na verdade, a gente lançou um produto que é um ácido graxo de cadeia curta. Então, o mercado magistral aí tem o seu primeiro pós-biótico, Uau. que é ele vem na forma de butirato, de tributirina, mas ele entrega butirato, que chama Corbiome. Então, uma das alternativas, uma das alegações que a gente coloca para o Corbiome é justamente essa redução da inflamação intestinal, porque já está mais do que bem descrito na literatura que o perfil de uma microbiota saudável é a produção de ácidos graxos de cadeia curta, ou pós-bióticos, que a gente também está chamando de pós-bióticos. E que esses ácidos graxos de cadeia curta têm um efeito nessa redução da inflamação. Então, já tem mais aí uma alternativa para ser usada
usada na clínica. Fantástico, fantástico, com certeza, porque a estratégia é essa, né? E aí o que as pessoas perguntam, né? Mas como que a gente tem esses ácidos graxos de cadeia curta, né? Na verdade, é a fermentação que as bactérias benéficas fazem com as fibras que nós não digerimos, que vêm das frutas, verduras, legumes. Então, quando nós consumimos esses alimentos que têm as fibras que nós não digerimos, são as fibras insolúveis, as bactérias benéficas digerem essa fibra, né? Elas fermentam essa fibra e liberam os ácidos graxos de cadeia curta. Então, é um processo que no manejo nutricional é a minha intenção nessa fase de limpeza, é justamente propiciar uma grande quantidade de fibras para esse paciente, para que tenha essa fermentação das bactérias e a produção de ácidos graxos de cadeia curta. E o butirato, ele destona aí nesse processo, assim como o acetato, o propionato também, mas a gente reduz um gatilho de fome, aquela fome excessiva também, né? Então, melhora a inflamação, mas também melhora a questão da saciedade. Então, aquele paciente que normalmente, o paciente com psoríase, ele vem com essa queixa de gostar muito de doces, né? De querer comer toda hora também, aquela fome. Eu falo que é o saco sem fundo. Come, 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 sempre tem fome. É porque não tem ácidos graxos de cadeia curta. Então, o centro da fome e saciedade está em desequilíbrio. Quando a gente tem o aumento desse butirato, a gente aumenta peptídeo YY, que vai aumentar a saciedade. Então, a gente tem uma rota aí, tanto para desinflamação e também aumento da saciedade. Então, é fantástico. Eu falo que o consumo, esse manejo nutricional e esse novo nutracêutico que vocês estão lançando, fantástico. Vou, com certeza, ter o privilégio aí de utilizar na prática clínica, né? Porque justamente o butirato, ele tem uma rota e um papel fundamental para o equilíbrio, a homeostase dessa microbiota intestinal e, consequentemente, da microbiota de pele. Eu acho que dentre os ácidos graxos de cadeia curta, ele é o que mais tem estudo. Sim. Principalmente ele começou com essa questão da disbiose, depois ele entra nessa rota de metabolismo envolvendo obesidade e diabetes. Sim. E agora já tem muitos estudos mostrando o papel dele na síndrome do intestino irritável, na inflamação intestinal. É por isso... Doutora Thaís, sim. Pode terminar. Não, é por isso que eu digo que fazer essa modulação, a gente vai ter uma rota de desinflamação, vai favorecer e melhorar muito a questão da psoríase, que é pele, mas esse paciente vai ter também uma melhora de fígado, de pâncreas, tireoide, porque é sistêmico, né? É justamente o que você falou. O butirato, ele tem essa rota de desinflamação e de melhora metabólica. Então, é amplo, né? A gente vê que é amplo. E tem a questão também, você falou do aspecto do gatilho emocional, né? Tem muitos pacientes hoje que sofrem pelo fato de ser uma doença que ela está exposta, né? Que ela está na sua pele, então as pessoas enxergam isso, ela causa um constrangimento muito grande, sim, né? Isso, querendo ou não, ele afeta o emocional da pessoa. Tanto que os pacientes que apresentam a psoríase, eles são meio estigmatizados por isso, né? Por aquilo dali tá muito na cara e eles se sentirem incomodados por ter aquela doença, certo? Sim, é porque é visível, né? Falo que é algo visível e a sensação por ela descamar e causar essas manchas, a impressão que tem é que é contagioso, né? Então você acaba tendo esse desconforto e quando a gente tem alguma aplicabilidade, um manejo para melhorar esse quadro, que é melhorar a inflamação, quando você vai para uma rota de desinflamação, você melhora esse quadro, o paciente ele já fica mais confortável, né? E tratar a causa. Eu sempre digo que tratar a causa é o melhor caminho. Porque quando nós temos, claro, situações, a gente precisa de medicação em algumas situações, às vezes o quadro está muito grave, né? Com acometimento muito grave, mas entender que essa doença, ela se fez doença porque ela percorreu um caminho de inflamação. Então, ter o olhar para a causa e tratar essa causa
é fundamental, porque você vai para um quadro de mudança de rota. Você vai mudar uma rota de inflamação, ir para uma rota de desinflamação e, consequentemente, ter mais qualidade de vida. Porque aquilo que sempre aparecia com uma agressividade, com um desconforto muito grande, e isso é experiência clínica mesmo dos pacientes. Ele pode até aparecer, porque não se muda do dia para a noite, né? Mas quando você está nessa rota da desinflamação, quando ele aparecer, já vai ser menos intenso, já não com aquelas descamações, né? Os desconfortos digestivos, porque esses pacientes eles chegam com umas queixas de muito desconforto digestivo, de distensão abdominal, de muitos gases, do intestino que não funciona. Então, essas queixas já mostram uma alteração digestiva e uma alteração de microbiota intestinal. É o olhar para a causa mesmo, né? A gente tentar entender que o corpo fala com a gente, o corpo mostra. E é o que você falou, né? Apesar de ser uma doença que ela não tem cura, todo o tratamento dela ainda é baseado nesse controle de sintomas, Sim. Justamente para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Exatamente. Então, eu falo que é de esse conteúdo e essa live eu gostei muito, porque é um tema, eu trabalho bastante com doença autoimune e eu vejo isso na prática clínica. Eu falo que é uma satisfação muito grande, porque o paciente, ele tem uma qualidade de vida melhor, ele se sente melhor, a gente vai para uma rota de desinflamação, uma rota de um organismo que responde melhor, né? Eu falo que quando a gente entende o corpo e consegue identificar esses sinais, a gente consegue ver realmente a melhora. Fala, de fato eu estou melhor. Mesmo que ainda às vezes apareça com alguma situação, e a gente sabe que o estresse potencializa demais, porque são N fatores, né? Então mesmo que apareça, é diferente. O paciente consegue perceber, porque é ele que sente, né? Falo que quem sabe melhor do que a gente, eu estou como profissional para tentar dar o norte, o caminho, um olhar diferente. Mas quem sente é o paciente, é ele que sabe o que ele sente, a dor, o desconforto, né, todo o constrangimento, enfim. Então eu ouço muito o que o paciente tem a me dizer, porque eu começo a pensar onde eu posso ajudá-lo, né, a melhorar o sintoma. E um sintoma melhorado para um paciente que tem aquilo com constância já é muita coisa. Então é muito gratificante, né? Eu vou deixar aí o Instagram da Infinity Pharma para aqueles que tiverem dúvidas sobre qualquer produto que foi mencionado na live, o ImunoTF, o Biointestil e o Core Biome. Para aqueles que tiverem dúvidas sobre esses produtos, podem entrar em contato no @Infinity Pharma, que a gente vai tirar essas dúvidas. E para aquelas pessoas também que têm alguma dúvida sobre a doença, tá aí uma profissional que já trabalha com isso e que pode ser excelente aí como auxiliar, né? Como assistente. Como prescritora no manejo da psoríase. Uma das dúvidas, que eu acho que isso é válido, que as pessoas sempre perguntam, até quando eu falo do assunto, né, falo sobre a questão da limpeza do organismo, falo, mas como que a gente começa, né, o que seria a alimentação desse paciente que ele está com psoríase e na fase ativa, como que ele pode começar a melhorar isso, né? O primeiro passo do processo da limpeza, eu retiro desse paciente os alimentos de difícil digestibilidade, que são os alimentos mais alergênicos. Então, essa é uma pergunta, eu acho que é válido para que as pessoas já tenham um norte. É claro que eu falo que é muito individualizado, né? Mas retirar, de primeiro momento, é retirar mesmo todos os alimentos alergênicos. Quais são os alimentos mais alergênicos? São aqueles que a gente não digere direito, nós não temos enzimas digestivas para fazer a degradação, como lácteos, então laticínios. Eu retiro todos os lácteos desse paciente por 15 dias, tá? Leite, iogurte, queijo, todos os derivados, leites e derivados, de vaca, de búfala, de cabra. Então, leite de animais e outros mamíferos a gente não utiliza nesse período.
O trigo, por conta da gliadina, que a gente sabe que ela é de difícil digestibilidade, porque ela é uma macromolécula, né, proteica. Então, retiro também o trigo desses pacientes. Retiro grãos. Por que grãos? Por conta das lectinas. E se esse paciente tiver uma alteração digestiva, principalmente para proteína, se ele não tiver um pH de estômago 2, ele não digere proteína direito. E tudo que nós não digerimos de forma completa, se a mucosa do intestino estiver aberta, aquilo vai mobilizar, aquilo vai permear esse intestino e vai causar uma inflamação ali, uma reação de ativação do sistema imunológico. Então, os grãos nesse período eu também retiro, tá? Eu faço a retirada dos grãos e o paciente ele vai ficar comendo o quê? Ele vai adotar uma alimentação baseada em plantas. Então, é o plant-based mesmo, né? Que frutas, verduras, legumes. Ele tem essa alimentação com mais plantas, com mais vegetais, com frutas. E aí a gente pensa assim, tem aqueles pacientes que não podem comer a fruta por alguma intolerância, por exemplo. E esse novo nutriente já vai com certeza auxiliar, porque eu preciso que o paciente consuma frutas, verduras e legumes para ter ácidos graxos de cadeia curta, para aumentar bactérias benéficas, tá? Então, essa já é uma ótima dica aí de como começar esse processo. É retirar alimentos. Se o paciente fizer por uma semana, Anne, ele já vê a diferença. Às vezes ele não precisa nem ir longe, né? 15 dias. Se ele fizer por uma semana, o organismo já vai respirar melhor. Porque se as bactérias tóxicas têm uma vida de 2 a 3 dias, muitas delas já vão morrer, né? Então é interessante aí essa explicação de como fazer esse processo, né? Então, eu fiquei com uma dúvida agora. Você falou assim que você insere essa dieta plant-based, né? Sim. Que é a base de plantas. Carne, ela piora esse quadro? Nesse carne processo... vermelha, ou carne de frango, em geral, elas pioram esse tipo de inflamação, né? Inflamação na psoríase? Se o paciente estiver com alteração digestiva para proteína, sim, porque não vai digerir. Então, pensando que as bactérias tóxicas, elas são mais proteolíticas. Se a gente consome uma proteína e não digere direito essa proteína, vai sobrar alimento para essas bactérias. Então, pelo menos 3 dias eu retiro toda a proteína. Não tem nem proteína animal e nem vegetal. Pelo menos 3 dias. Porque é o tempo, se as bactérias vivem 2 a 3 dias, é o tempo mínimo. Então, dentro desse período de 3 dias, não tem nada de proteína animal. E nem vegetal, porque aí os grãos também eu não coloco. Justamente por alteração digestiva. Entendi. Olha que legal. Então, acho que é uma informação importante. A gente já tem aí um norte, né? Eu digo que são dicas que a pessoa, quem tem psoríase ou convive com alguém da família, sabe o quão difícil é quando essa psoríase ela está ativa. E aí ter essas informações já é um norte. É claro que tem todo o manejo individualizado, porque tem pacientes que vai ter uma má digestibilidade de grãos, mas isso a gente consegue identificar. Mas já fazendo esse processo, já vai apresentar melhoras e entrando com os nutracêuticos, com certeza já é uma mudança e um início de mudança de rota. Eu vou fazer outra pergunta também. Na sua prática clínica, é mais comum a psoríase em adultos ou em crianças? E se for em adultos, qual que seria a faixa de idade? Tá, eu tenho psoríase mais em adultos. Tá? Em crianças, o quadro que eu tenho é mais de dermatites. Psoríase, já teve um quadro com... Não era adolescente, né? Mas mais adulto. Pelo menos na minha experiência clínica da psoríase mais adulto, uma faixa de 20 a 30 anos, 35 anos. Isso tem me chamado a atenção, porque o que antes aparecia mais com 35 a 45 anos, hoje eu tenho atendido pacientes de 20 a 35 anos com psoríase. Olha, que interessante. E mais homem ou mais mulher? Ou é meio a meio? Olha, eu tenho os dois públicos. Eu digo que hoje tá bem ali, pensando aqui nos casos, eu tenho uma proporção muito parecida entre homens e mulheres. Não tá distonado nem para
nenhum dos sexos. Eu tenho atendido tanto homens quanto mulheres. Então, e você acredita que pelo fato dessa faixa etária ter sido antecipada, né, falou, pelas pessoas serem mais novas, estarem acometidas mais novas, você acha que isso pode ser um fator mais emocional ou de imunidade mesmo? Eu acredito que dos dois, tá? Na verdade, a gente tem muita intoxicação no ambiente, né? Essas toxinas, e a alimentação também ruim, muitos alimentos que não são alimentos, e isso danifica, isso prejudica a nossa imunidade e propicia uma rota para a inflamação que vai potencializar o estresse. É o estresse exacerbado. Então eu digo que é um conjunto desses fatores, né? Tanto por uma alteração metabólica mesmo, um organismo com uma imunidade mais fragilizada e um ambiente mais estressor, mas que está tudo interligado. O paciente mais inflamado, ele vai ter uma propensão de um estresse mais exacerbado. Então eu digo que é um ciclo, né? Você está num caminho de inflamação. Então, eu vejo que tem esses dois gatilhos mesmo. E muitas das doenças, ou até um parasita, um vírus, né, uma bactéria, o herpes, no caso aqui, a questão foi herpes, né? Muitas dessas manifestações acontecem quando a nossa imunidade baixa. Então, a gente pode perceber que o paciente com psoríase, quando que ele vai ter a crise? Quando ele teve um estresse, ou algo que aconteceu, ou uma alimentação, ele está num período de uma alimentação de fast food, muitos alimentos prontos, né? Que não tem nutriente, essa imunidade desse paciente fica mais baixa, mais debilitada. Então, isso favorece a rota da inflamação e essa exacerbação. E é bem isso mesmo. Então, eu digo que tudo que já está dentro da gente ali, quietinho, ele vai aflorar com essa fragilidade, que pode vir de uma origem emocional, né? As emoções influenciando no corpo físico, né? Ou uma questão física mesmo, por uma alteração de permeabilidade de intestino e vazamento de toxinas para o sangue. Então eu digo que os fatores se somam, mas aquilo que manifesta, ele já estava ali, ele já estava quietinho ali dentro, só criando essa doença, ele vai esperar um momento oportuno para manifestar. Só gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite, por ter feito essa live, por ter tanta informação aí. Hoje a gente sabe que tem muita informação e às vezes a gente não sabe nem filtrar, Sim. A gente não sabe nem por onde começar. Por isso que são profissionais que têm essa prática do dia a dia que pode nos ajudar tanto com o manejo quanto a mostrar a experiência do que está sendo usado. Eu acho que faz parte, é a união dos profissionais aí se juntando para passar essa experiência clínica, para mostrar o que funciona, o que não funciona, porque quando você trabalha com essa questão da microbiota, a gente tem que entender que existe essa questão da variabilidade genética. Sim. E o que funciona para um funciona para outro. Exatamente. Principalmente quando a gente trabalha com microbiota intestinal. Então, acho que foi muito bom, eu gostei, eu aprendi um monte de coisa. Sempre aprendo, né? Sempre. Eu aprendi muito. E muito bom, gostei muito do conteúdo, doutora, agradeço muito. Eu que agradeço o convite, eu falo que é sempre um prazer, né? A gente ficaria aqui a noite inteira falando, né? Tem muito assunto, tem muita coisa, e o ponto que você tocou da individualidade, essa variabilidade genética, isso é fundamental, Anny, porque eu digo que não tem uma fórmula mágica, não tem uma receitinha de bolo que serve para todo mundo, né? E o que eu costumo falar nós temos ótimos nutrientes ativos, tudo para favorecer, mas tem que ser um conjunto, né? A gente não tem que ter a mentalidade que é uma fórmula mágica, que a gente vai tomar só aquilo e o resto eu não vou fazer mais nada e vai estar tudo certo. Não, a gente tem o nosso papel e a nossa responsabilidade, que é cuidar daquilo que a gente come, o que a gente coloca na boca, porque a gente já vive num ambiente muito tóxico. Então, minimizar essa intoxicação, minimizar essa agressão do corpo com a alimentação, isso já é muita coisa, e a gente vê realmente na prática clínica o quão efetivo isso é,
Então, assim, para mim é um prazer, estou à disposição. Peço desculpas pela, né, a gente não poder ter outras, filtrar mais as perguntas, mas nós vamos fazer isso, deixar isso disponível. E eu falo que podemos marcar outras lives, outros bate-papos, com certeza, para esclarecimento, porque eu falo que a informação ela tem que ser propagada, a gente realmente precisa transmitir, né, a prática clínica. Mas eu aprendo, eu falo que eu aprendo todos os dias, eu aprendo com os pacientes mesmo, porque eu gosto de ouvir, eu gosto de entender o que acontece com a individualidade, e isso é fundamental. Aqui é um norte, são explicações para que a pessoa entenda um pouco e uma rota, um caminho a seguir, mas sempre tem as individualidades. E aí eu agradeço, quem gostou do vídeo, né, assista novamente, porque eu falo que a gente sempre tem um olhar diferente quando ouve, compartilhe, eu falo que é compartilhar mesmo, né, são informações que precisam ser compartilhadas, e eu agradeço imensamente, é um prazer para mim, viu, Anne? Agradeço vocês, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo também. Obrigada, um prazer. Boa noite. Gente, aí aqueles que tiverem dúvida aí dos produtos, de novo, tá lá no Instagram, pode ir no Instagram da Infinity, escrever lá que a gente vai responder tudo certinho. Tudo certo. Bom? Um abraço, boa noite, Anne. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Obrigada. Até mais. Até mais.